Cordiais saudações. Daqui fala Arabia Pedro Guambi, estudante do Instituto Superior de Comunicação e Imagem de Moçambique. Venho por este meio apresentar-vos um exercício, cujo mesmo exercício vou explicar como fiz para resolver. Então, vamos juntos resolver o exercício do processamento de salário. Então, aqui tenho o exercício. O exercício diz: processa o salário do mês de outubro da empresa Fujinex Limitada. Elabora a folha de salários, faça no Diário Geral de Lançamentos. Então, temos aqui a linha A, processamento de salário, dia 20 de outubro. Temos a linha B, processamento de salário. Temos a linha C, processamento do INSS. A linha D, temos o pagamento do salário, pagamento de INSS. Temos aqui o pagamento do IRPS. Então, temos aqui os senhores que estão a ser avaliados neste caso. Temos o senhor Nagato, salário bruto de 50 mil, 3 dependentes. Temos aqui a senhora Tsunade, salário bruto de 35 mil, 1 dependente. Temos a senhora Sakura, salário bruto de 10 mil e 2 dependentes. E temos a senhora Madara, salário bruto 80 mil, 9 dependentes. Então, primeiramente começando com o senhor Nagato, que tem um salário bruto de 50 mil meticais. Então, o que fazemos? Vamos para a nossa tabela de retenção. Na tabela de retenção, vamos onde tem um intervalo de 50 mil a por aí do salário do senhor Nagato. Então, temos aqui no intervalo de 32.750 até 60.749,99 centavos. Então, voltamos para o nosso exercício. Então, temos aqui, nesses 50 mil do senhor Nagato, fazemos os 50 mil, que é o salário bruto. Então, naquele intervalo, na retenção, que é o 32.750. Então, levamos aquele valor, subtraímos. Então, colocamos 50 mil menos 32.750. Então, este é o limite inferior enquadrado na tabela total. Então, temos o total. 50 mil menos 32.750 nos dá total de 17.250. Então, voltamos para a nossa tabela. Neste intervalo de 32.750 até 60.749, vamos até o coeficiente aplicável,
Então, temos aqui em cima, vem coeficiente aplicável na unidade adicional do limite inferior dos salários brutos. Então, no coeficiente aplicável do intervalo de 32.750 a 60.000, é o valor, é o número, conforme vem aqui, são esses valores no coeficiente aplicável. Então, aqui vem 0,2. Então, voltamos para o nosso exercício. O coeficiente aplicável é 0,2. Então, fazemos 17.250 a dividir por 0,2, que nos dá o total de 3.450 meticais. Então, voltamos para a nossa tabela. O nosso exercício diz que o senhor Nagato tem 3 dependentes. Na nossa tabela, aqui vem o número de dependentes. Então, temos aqui, primeiramente, onde vem um dependente, 2 dependentes, 3 dependentes. Então, aqui onde vem 3 dependentes, vamos aqui nesta fila, onde vem no intervalo de 32 a 750. Então, puxamos aqui, nos dá este valor de 1.725 meticais. Então, voltamos para o nosso exercício. Então, temos aqui o valor de 1.675 meticais. Então, fazemos este valor, adicionamos, fazemos o mais. Então, 3.450 mais 1.675, que nos dá o total de 5.075 meticais. Então, este é o IRPS do senhor Nagato. Então, agora vamos para a senhora Tsunade. Então, a senhora Tsunade tem um salário bruto de 35.000 meticais e um dependente. Então, vamos para a nossa tabela, onde tem um intervalo de 35.000 até no intervalo onde tem um valor de 35.000 meticais como salário. Então, aqui temos aqui do 32.750 até 60.749. Então, usamos este valor de 32.000 Usamos este valor de 32.750 para calcular o IRPS do senhor Então, voltamos para o exercício do senhor Tsunade, né? Então, temos aqui salário bruto dele são de 35.000 meticais. Salário bruto são de 35.000 meticais. Então, fazemos de 35 menos 32.750 meticais, que é o limite inferior de enquadramento na tabela. Então, nos dá o total de 2.000, calculando, né? Nos dá o total de 2.250 meticais. Então, voltamos para a tabela. Na tabela, é nesta parte aqui. Então, vamos para o coeficiente aplicável. No coeficiente aplicável, nos dá este valor de 0,2. Então, voltamos para o nosso exercício. Então, colocamos aqui 2.250 meticais a dividir por 0,2 nos dá o total de 450 meticais. Então, voltamos para a tabela, colocamos o número de dependente. O senhor Tsunade tem somente um dependente. Então, no intervalo de 32.000 a 60.750 meticais, no independente, colocamos este valor de 1.725 meticais. Voltamos para o nosso exercício. Então, fazemos
450 mil meticais mais 1.725 nos dá o total de 2.175 meticais. Então, este é o IRPS do senhor Tsunade. Então, a seguir temos a senhora Sakura. A senhora Sakura tem o salário bruto de 10.000 meticais e 2 dependentes. Então, na nossa tabela, diz que a regra é só tirar o IRPS dos que recebem acima de 20.249,99 centavos. Então, quem recebe abaixo disso não é retirado o IRPS. Fazemos outro cálculo que irei explicar lá mais à frente. Então, temos a seguir a senhora Madara, que recebe o salário bruto de 80.000 meticais e 9 dependentes. Então, senhora Madara tem um salário bruto de 80.000 meticais. Vamos para a nossa tabela. Procuramos onde tem um intervalo de 80.000 meticais, o salário bruto. Então, temos aqui 60.750 até 144.749,99 centavos. Então, usamos o valor de 60.750 meticais para calcular. Então, salário bruto da senhora Madara de 80.000 meticais menos 60.750, que nos dá o total do limite inferior enquadrado na tabela de 19.250 meticais. Então, voltamos para a nossa tabela, procuramos o coeficiente aplicável neste intervalo. O coeficiente aplicável é o valor de 0,25 centavos. Então, voltamos para o exercício, fazemos 19.250 meticais a dividir por 0,25 centavos, que nos dá o total de 4.815,5 centavos. Então, este é o total. Então, voltamos para a nossa tabela. O exercício diz que a senhora Madara tem 9 dependentes. Então, vamos para a nossa tabela. Na nossa tabela, no intervalo de... Aqui temos 1 dependente, 2 dependentes, 3 dependentes, 4 ou mais, para não ficar muito comprida a tabela. Então, do 4 a mais avante, usamos estes valores. Então, no intervalo de 60.750 até 144.749,99 centavos, usamos o valor de 7.225 meticais para fazer para aqueles que têm mais de 4 ou mais dependentes. Então, voltamos para o nosso exercício. Então, a senhora Madara, a senhora Madara, colocamos aqui 4.815,5 centavos, adicionamos com este valor de 7.225 meticais. Então, temos como IRPS o valor de 12.040 meticais,5 centavos. Então, este é o IRPS da senhora Madara, que por vezes até é o salário de algumas pessoas, infelizmente. Então,
Temos aqui a seguir esta tabela onde nós colocamos. Aqui vem como colocar, né? Coloco o nome, o código e a turma. São preenchimentos que eu devia fazer a mim própria. Então, folha de salário da empresa. Da empresa Fuginex Limitada. Então, temos aqui o nosso quadro, a ordem do primeiro senhor. Colocamos aqui 1, 2, 3. E 4. A descrição, temos aqui o senhor Nagato, a senhora Tsunade, a senhora Sakura e o senhor Madara. Então, temos aqui como salário bruto o salário que eles recebem antes de ser calculado o IRPS. Então, temos aqui o IRPS, como calculei antes. Então, o IRPS de cada pessoa que foi aqui explicado a forma de calcular. Então, temos aqui as percentagens, o INSS que é tirado e o salário líquido. O salário líquido é o salário já que a pessoa recebe depois de ser retirado o IRPS, o INSS e essas algumas percentagens. Então, este é o salário líquido que a pessoa recebe mensalmente. Então, temos aqui, primeiramente, temos o senhor Nagato. Temos aqui o senhor Nagato. Então, o senhor Nagato, salário bruto do senhor Nagato são de 50.000 meticais. Então, o IRPS é de, como fizemos no cálculo, né? Senhor Nagato, o IRPS dele foi de 5.075 meticais. Então, temos aqui 5.075 meticais. Então, fazemos o salário bruto vezes 3%, que nos dá o total de 100.500 meticais. Fazemos o salário bruto de 4%, então nos dá o total de 2.000 meticais. Então, fazemos novamente o salário bruto de 7%, que nos dá o total de 3.500 meticais. Então, fazemos estes valores. Então, fazemos isto. Então, fazemos o salário bruto. Então, fazemos a subtração. Fazemos este valor, menos este valor, menos este valor, menos este valor, que nos dá o total de, como salário dele, 43.425 meticais. Este é o salário líquido do senhor Nagato. Então, fazemos novamente para a senhora Tsunade. O salário bruto da senhora Tsunade são de 35.000 meticais. O IRPS
é de 2.175 meticais. Então, fazemos o salário bruto de 35.000 vezes 3%, nos dá 1.050 meticais. Fazemos novamente vezes 4%, nos dá 1.400. Fazemos novamente vezes 7%, que nos dá o total de 2.450 meticais. Então, subtraímos esses valores e colocamos aqui, por fim, o salário líquido da senhora Tsunade, que são de 31.675 meticais. Então, fazemos novamente para a senhora Sakura, que recebe 10.000 meticais. Como não se pode retirar o IRPS abaixo de 20.000 no salário, então tiramos essas percentagens. Então fazemos menos 3% do 10.000 são 300 meticais, 4% 400 meticais, 7% 700 meticais. Então fazemos a subtração e temos o total de 9.700 meticais. Então, temos aqui fazemos novamente o salário bruto da senhora Madara. A senhora Madara tem como salário bruto 80.000 meticais. O IRPS são de 12.040 meticais, 50 centavos. Então, fazemos 80.000 vezes 3%, nos dá o total de 2.400, vezes 4%, nos dá o total de 3.200, vezes 7%, nos dá o total de 5.600 meticais. Então, subtraímos estes valores e o salário bruto da senhora Madara
Então, o IRPS da senhora Madara, que recebe 80 mil meticais, são de 12.040,50 centavos. Então, fazemos o 3% deste valor de 80 mil, que nos dá 2.400 meticais. 4% nos dá o valor de 3.200 meticais. 7% nos dá o valor de 5.600 meticais. Então, o salário líquido da senhora Madara é o total de 65.563 mil meticais. Então, fazemos o cálculo, né, total daqui do IRPS, o total destes valores de 5.000, 2.000, 12.000 nos dá o total de 19.290,50 centavos. Fazemos novamente o total aqui, que nos dá o valor de 5.250 meticais. Fazemos o total de INSS, temos o total de 7.000 meticais. O total de 7%, temos o valor de 12.250 meticais. E o total de salário bruto, temos o valor de 150.363 mil meticais. Então, temos aqui o nosso diário geral. Fazemos o diário geral, né? Diário geral do processamento de salário da empresa Fujainix. Então, primeiramente, temos aqui, né, do senhor, temos aqui o processamento de salário, pagamento de salário, pagamento de INSS e pagamento de IRPS. Então, temos aqui Maputo, 20 de outubro de 2025. Então, as contas a serem usadas ao processar um salário são as classes 6, que são gastos com o pessoal. Então, usamos a 6.2, 6.2.2, 6.2.3 a debitar, e usamos o Estado a acreditar e a classe de outros credores também a acreditar. Então, temos aqui o 6.2 gastos com o pessoal, 6.2.2 remuneração com os trabalhadores, 6.2.3 encargos sobre remunerações, que colocamos o valor na remuneração dos trabalhadores, o total de 175 mil meticais. Então, este valor vem desta tabela, né? Então, temos aqui o total de encargos sobre remunerações. Temos o total de 7.000 meticais, que é este 7.000 aqui de INSS. Então, temos aqui Estado, rendimentos de trabalhadores dependentes, 449 contribuições para INSS. Então, colocamos o total de 19.290 vezes a 50 centavos, que este valor aqui do IRPS, 19.290,50 centavos, e o outro valor de 12.250 meticais do 7%. Então, temos aqui outros credores, 4.622 remunerações a pagar aos trabalhadores. Então, colocamos o total de 150.363 meticais, que este valor aqui, este valor de 150.363 meticais, salário líquido. Então, diz que pelo processamento de salário, dia 30,
para fazer o pagamento de salário, então usamos a conta classe 1, bancos, e classe 6, outros credores. Então, colocamos o depósito à ordem a debitar o total de 150.363 mil meticais e colocamos outros credores, remunerações a pagar aos trabalhadores, o mesmo valor. E a descrição é pelo pagamento de salário. Dia 5 de novembro era para pagar-se o INSS. Então, para pagar-se o INSS, usamos as classes 4 e a classe 1, Estado e bancos. Então, no Estado, colocamos a 449, contribuições para o INSS. E o bancos, colocamos depósito à ordem. Então, no Estado, o valor está Estado, neste caso, o valor está a debitar o valor de 12.250 meticais. Bancos, depósito à ordem, colocamos a acreditar o valor de 12.250 meticais. Então, dia 15 de novembro, que era para pagar-se o IRPS, colocamos as classes 4 e 1 novamente. Estado a debitar, bancos a acreditar. Então, 4421 rendimentos de trabalhador dependente, colocamos o total de 19.290,50 centavos que tiramos daquela tabela lá atrás. Então, a debitar e colocamos bancos, depósitos à ordem, o valor novamente de 19.290,50 centavos. Então, fazemos o total de todos estes valores, que nos dá o valor de 363.903,50 centavos. Novamente aqui nos dá o mesmo valor de 363.903,50 centavos. Então, é assim como fica o nosso diário geral do processamento do salário. Então, aqui fazemos o processamento do salário em formato texto. Temos aqui a classe 6, a classe temos aqui a classe 6, a classe 6, a classe 4, classe 6 e classe 4. Então, na remuneração temos aqui a 622, remunerações dos trabalhadores. Colocamos a debitar o valor de 175 mil meticais. Então, temos como saldo devedor o valor de 175 mil meticais e fechamos este T. Então, temos aqui encargo sobre remunerações. Então, nos encargos sobre remunerações, temos o valor a debitar de 7 mil meticais. Então, temos como saldo devedor o valor de 7 mil meticais. Então, temos aqui a 4421 rendimentos de trabalhadores dependentes, acreditar o valor de 19.290,50 centavos. Temos como saldo credor 19.290,50 centavos. Então, temos aqui a classe 6, classe 4 neste caso, 4622, remunerações a pagar aos trabalhadores. Temos o total de 150 mil e
363 mil meticais. Então, acreditar. Temos aqui novamente 442 contribuições para INSS. Acreditar o valor de 12.250 meticais. Então, é assim como fica no formato de teste. Espero que tenham compreendido, pois que este é o fim do cálculo, né, do exercício. Fizemos primeiramente, como pediu o exercício, fizemos o cálculo para calcular IRPS, que usamos a seguinte fórmula, né? IRPS, salário bruto, menos limite inferior do coeficiente, mais número de dependentes. Então, que nos deu esses valores aqui de cada senhor e cada salário. Usamos esta tabela. Usamos esta tabela conforme nos dá o exercício, né? É a tabela que se usa para fazer o processamento do salário. Então, colocamos no diário geral e colocamos no formato de texto. Então, é assim como se faz ou como se elabora o processamento de salário. Muito obrigado pela atenção dispensada. Espero que tenham compreendido e volto mais para resolvermos mais exercícios juntos. Obrigada.